Pessoal, a gente vive numa Matrix, a gente é real. O que a gente é? O que eu vou falar aqui hoje é uma questão para te refletir. E eu vou falar de forma superficial aqui, só para mesmo fazer essa provocação sobre o que nós somos, né? E o que a gente enxerga. Uma das coisas que a gente tem que entender, e isso está exposto aí, não sou eu que estou inventando nem nada, não é uma teoria minha, é que não existe realidade. Não existe nada de forma objetiva. Tudo existe na subjetividade. O que a gente entende por realidade é uma percepção de realidade. Porque a realidade, de fato, em si só, a gente não sabe o que ela é. A gente sabe o que a gente, eu de um jeito e tu de outro, percebe da realidade através dos nossos 5 sentidos. Né? Eu fiz assim porque a pele faz o tato, né? Toda a pele. A gente tem a audição, né? O olfato, né? O paladar, a visão, né? E aí, a gente, através dessas percepções, forma uma percepção da realidade. E essa percepção da realidade, a gente tem lá 50% que vem da ancestralidade, dos genes, né? Então, como é que isso acontece, né? Então, o vento tocou na nossa pele, né? A interpretação dessa sensação é genética, a gente não para nem para pensar nisso, isso acontece e o corpo reage. Então a gente tem essa parte, como eu falei no outro vídeo, da inteligência acontecendo, entendendo que aquilo está acontecendo através de uma programação que a gente nem sabe quando aconteceu. Ela é transmitida geneticamente. Quem é que colocou essa informação lá, ou como é que ela foi gerada, a gente não sabe. E a gente tem daí aquela outra parte, que é uma parte mais consciente, que é onde a gente consegue trabalhar e é onde a gente consegue construir, né, uma percepção de realidade diferente. É aquela percepção que a gente tem do presente, que eu devo dizer para ti também que o presente ele não existe, porque o presente ele é um momento simplesmente de transição do tempo. Ele é simplesmente um momento de uma coisa que não existe e vai para a memória. E essa transição de uma coisa que não existe para uma memória é o momento da percepção, que a gente chama de presente. É onde a gente percebe algo e dá significado para aquele algo. Porque no momento seguinte ele já vira uma memória, ele já vira passado. Só que ao mesmo tempo, esse passado constrói a nossa percepção de realidade e, por consequência, também o futuro. Então, toda essa dinâmica, como ela é construída e como a gente vê as coisas, solidifica uma ideia para algumas pessoas que tudo isso aqui se trata de uma ilusão que a gente não existe na realidade. Porque quando a gente vai avançando e entendendo que eu, dessa forma que tu tá me enxergando, né, os quadros da forma que tu tá enxergando, eles não existem de fato, eles são percepções de ondas eletromagnéticas, ondas luminosas que entram nos teus olhos e o teu cérebro decodifica ele dessa forma. A gente teria que parar para pensar, tá, como é que foi essa programação disso? Porque o mundo, como a física quântica fala, ele é probabilístico. Ou seja, ele só existe quando tu interfere numa onda ali de uma forma que aquela onda forma a tua percepção de realidade. Ou seja, a realidade ela não existe. E a realidade que é tua não é minha.
como a gente está falando de percepção, de codificação genética, mais ambiente histórico e vida particular de cada um, essa junção, quando a gente recebe as informações nos 5 sentidos, ela é aglutinada, e eu já falei acho que sobre isso, né, numa parte aqui no cérebro atrás, que ela conecta tudo isso, e os próprios cientistas sabem que essa conexão, o cérebro, ele faz as coisas, ele sempre busca dar sentido para as coisas, então, e isso já tem vários testes que já mostraram, ele exclui algumas coisas, tá, que estariam presentes, para dar coerência naquilo, para dar um significado coerente para aquilo. Então, quando a gente está percebendo algo com todos os sentidos, a gente não está percebendo tudo o que existe. A gente está percebendo tudo que os nossos sentidos decodificam, ou que tem capacidade de decodificação. Eu falo lá no meu curso, na Jornada da Sua Vida, que os nossos olhos, eles enxergam menos 5% das ondas eletromagnéticas, né? Ou seja, existem outras ondas que estão passando por nós e a gente não enxerga, né? A gente enxerga acima, né, do infravermelho e abaixo do ultravioleta. São essas cores que a gente enxerga, né? E essas cores, elas são ondas, né? Elas variam de acordo com o tamanho das ondas, né? A frequência, enfim. Então, tudo isso que vai acontecendo nos leva a uma suposição e a uma probabilidade de que muitas coisas que muita gente vai falar sobre misticismo, coisas malucas, elas são totalmente reais. E muitas coisas que a gente achava que era real, elas não são reais. Então, aquelas pessoas que vão falar, não, eu só acredito no concreto, no tocar. Isso aí, para começar, concreto não existe. Entende? Porque essa concretude, a objetividade, ela não existe. Tudo é subjetivo, porque tudo é decodificado de uma forma através do aparelho decodificador de cada um, que cada um tem. Como eu já falei, pela questão genética e pela questão histórica. Então, uma pessoa, como é que nós temos mais proximidades de entendimento quando a gente tem pessoas da mesma família que são criadas da mesma forma. Então, a gente tem questões genéticas mais próximas, porque elas não acabam sendo iguais. É só a gente olhar pela parte física nossa, né? Os gêmeos são idênticos. Aí, teria que averiguar como é que é também a parte cerebral, cognitiva, tá? Mas, assim, eu tô falando grosso modo de todas as pessoas, a gente tem isso. E aí já tem algumas alterações na parte física também, vai ter alterações na construção cerebral, na construção dos órgãos e nessa conexão dessa inteligência toda, né? Mas só quando compartilha cultura e valores parecidos, dentro, por exemplo, de uma família, tu deixa as coisas mais parecidas. Mas quando pessoas são formadas, né, numa vida em ambientes diferentes, elas têm percepções diferentes das coisas. Não dá pra gente tentar colocar pessoas diferentes, né, e que elas percebam as coisas da mesma forma. E isso vem uma grande lição para nós, para nossa vida, pra gente entender que cada um tem a sua verdade, entende? A minha verdade, ela não é maior que a tua e nem menor que a tua. Ela é a minha e a tua é a tua. Claro que para a gente viver em sociedade, a gente precisa dividir, né, interpretações e códigos para que tenha uma certa organização e civilidade. Mas a realidade é que isso tudo são convenções. Elas não são realidades. A realidade é que não é realidade. Entendeu? São convenções ajustadas através de parâmetros que são pré-definidos. E aí, a gente vai ter, por exemplo, culturas diferentes, formas diferentes de ver a vida, de ver o mundo, e ninguém tá errado, ninguém tá certo. A pessoa tá vendo ali para ela. Então, olha
a complexidade que a gente está falando aí das coisas, né? E aí eu tava falando do misticismo das coisas, que então a concretude não é, e aí quando a gente começa a dizer que tu cria a própria realidade, ela é fato. É só tu entender esse processo, como é que ele é feito. Tu cria a tua realidade, isso é verdade. Ah, tu pode criar uma realidade? Pode. Ah, mas como é que faz isso? Aí entra uma questão interessante de analisar, de buscar. O fato é que a gente não é ensinado a isso. A gente é ensinado ao quê? A tentar compartilhar a mesma realidade, para todo mundo ficar, como se diz aí, numa mesma bolha, né? Isso é bom? Isso é ruim? Não sei. Para alguns pode ser bom, para outros pode ser ruim. O fato é que quando a gente vê esses mecanismos, para mim, geram mais dúvidas, né? A normatização, a padronização, isso são formas de tentar buscar equalizar alguma coisa. E a gente começa a ver certas coisas aí que antes não eram vistas começam a aparecer, né? A gente tem aí casos de alienígenas e tal. E tantas outras coisas que muitas vezes vão dizer que é besteira e tudo mais. Só que conforme a gente vai buscando e entendendo, a gente começa a ficar nessa questão, né? Quem a gente é, né? O que que é realidade se a gente tem uma percepção da realidade que não é realidade? Interessante, né? Me diz aí, o que que tu acha sobre isso? Se tu achou bacana e dá uma curtida, se tu quer compartilhar com alguém, compartilhe. Se inscreve aí no canal para receber os próximos vídeos aí que vão sair. Tá bom, pessoal? A gente se vê. Tchau, tchau.